Fala, leitores e telespectadores do portal e do jornal SG Agora. Como nós fizemos uma grande cobertura nas eleições municipais nesse último domingo, 6 de outubro de 2024, nada mais justo que a gente receber hoje aqui nos estúdios do portal SG Agora o vereador mais bem votado nessas eleições do ano de 2024, nosso grande parceiro da Polícia Civil, Fernando Albuquerque, que além disso também trabalha em várias outras causas sociais. Fernando, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao portal SG Agora. Eu que agradeço, meu amigo. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos os ouvintes que estão nos assistindo. Para mim é uma honra estar aqui, porque eu estou realizando um sonho. Estou realizando um sonho que eu me programei para esse momento, só que a gente sabe toda a dificuldade que é, né? Por volta de 150 candidatos a vereador, sabemos que a política ela envolve muita coisa e nada é garantido. Você faz o dever de casa, trabalha direitinho, mas a urna que vai decidir, né? A vontade do eleitor vai decidir na urna, isso vai ser feito. Então, eu estou muito feliz, muito honrado de estar aqui, né? Ter recebido esse convite seu e estou aqui à disposição, sua e da população. Fernando, vamos começar então. Não tem como a gente não falar, né, do resultado super expressivo. Você esperava ser o vereador mais bem votado de São Gotardo? A hora que você viu ali 1.000, 1.100, 1.200 votos, qual foi o sentimento? Dieguinho, esperável, não esperava não, gostaria, todo mundo gostaria, né? Com certeza, de ser eleito e ser o mais bem votado, mas esperar eu não esperava mesmo, porque eu não sou nascido em São Gotardo. Eu falo que eu fui adotado por São Gotardo, mas eu não sou nascido aqui, minha esposa também não, então nem eu e nem ela puxamos nenhum voto de parente. Então nisso eu já saio perdendo. E como eu fiz uma campanha muito limpa e sem muito dinheiro, o que eu gastei foi com combustível e material, santinho, adesivo, essas coisas, então eu sei que eu saí perdendo também, vamos dizer assim, mas não esperava de forma alguma, não esperava. Mas foi uma grata surpresa. Com certeza, né, Fernando? E eu me preparei muito para esse momento, não sou um aventureiro, tem anos que eu venho me preparando para isso, que é uma vontade que eu tinha no meu coração e eu precisava saber se Deus ia confirmar esse propósito ou não na minha vida. E graças a Deus foi confirmado. Então agora é trabalhar, né? Preparar para trabalhar. E assim, Fernando, você é uma grande inspiração, porque há 4 anos atrás você tentou pela primeira vez, né, concorrer ao cargo de vereador, acabou não conseguindo, e nesse ano, né, você trabalhou quietinho, caladinho. A gente acompanha muitos trabalhos que foram desenvolvidos por você, um deles a AMA, né, que é uma grande associação que cuida dos autistas aqui da nossa cidade, né, das pessoas que têm o transtorno espectro autista aqui em São Gotardo. Como que foi para você, assim, como você disse, você era um forasteiro de São Gotardo, você teve uma primeira experiência, mas você tinha um propósito muito maior. É interessante como que as coisas devem acontecer conforme o tempo e a vontade de Deus. Eu, na verdade, eu candidatei, foi em 2016, há 8 anos. Isso, foi há 8, perdão, na 8, né? Que na passada eu estava finalizando faculdade, meu filho nasceu no meio da campanha, tinha passado na primeira fase da OAB, estudando para a segunda, então não tinha condição de eu até gostaria, porque quem gosta de política não adianta correr dela, ela vem atrás de você. Sim. Então, só que no momento, trabalhando, você se programando para isso, já é muito difícil, a concorrência é muito grande, sem preparar não adianta, não adianta. É igual concurso público, você estudando, se preparando com o ritmo, já é difícil, não é garantia que vai dar certo, imagina se não se preparar. Só que o que você disse é interessante porque em 2016 eu fui convidado para filiar e candidatar, tinha pouco mais de 3 anos que eu estava morando aqui, aí eu fui, só que eu fui sem intenção nenhuma, assim, fui porque me convidaram e nem trabalhei direito e na época eu tive 258 votos, fiquei de primeiro suplente, quase deu certo, mas eu fiquei satisfeito com o resultado, porque eu falei, 258 pessoas que acreditaram que eu tenho um potencial. Aí acho que foi nesse momento que foi plantada uma sementinha. E eu sempre gostei muito de estudar, de ler desde pequeno, e eu sempre gostei muito dessa área de humanas.
Tanto que eu sou formado em História, Direito, Teologia, Filosofia, então eu tenho muito essa pegada. E ciência política está no meio de tudo isso. Sim. Então, a teoria eu sempre tive, sempre busquei, sempre li muito. Agora, a prática eu não tinha. E eu achei interessante, eu comecei a perceber, até mesmo dentro do meu trabalho na delegacia, na Polícia Civil, analisando os deputados, os vereadores, prefeitos, governadores, o cenário político, tanto na esfera municipal, estadual e federal, que era por meio da política que as coisas aconteciam. Você gostando ou não, querendo ou não, a política vai tomar conta da sua vida. Platão falava que se você não se interessar por política, você vai ser governado por quem se interessa. Só que nem sempre quem está com o poder na mão vai fazer um governo que vai te agradar. Então a gente tem que estar antenado. E política não quer dizer que você vai ser o candidato. Quer dizer que você está antenado, que você está observando o que está acontecendo à sua volta. E você pode ser um eleitor, um cabo eleitoral, ou simplesmente uma pessoa, o cidadão que está preocupado com o bem público, e as instituições, a prefeitura, a Câmara Municipal, elas precisam da ajuda do cidadão, da parceria do cidadão. Então todos nós podemos e devemos ser politizados nesse sentido. Sim. É muito importante isso que você falou, porque as pessoas às vezes passam despercebido pela política, mas você falou algo muito importante. A política, ou você toma conta dela, ou ela toma conta de você, né? Porque a gente depende muito hoje da política, das políticas públicas no nosso país. Como você disse, muitas ainda falhas, mas eu tenho certeza que pessoas como você, né, Fernando, com certeza, com essa oportunidade, já é um primeiro passo para a gente fazer essa renovação. E por falar em renovação, São Gotardo, na Câmara de Vereadores, né, teve uma renovação, podemos dizer assim, bastante representativa, né? De 13 vereadores que hoje estão, né, na Câmara Municipal, 6 tentaram a reeleição, né, porque 3 estavam competindo como vice ou candidatos a prefeito, mas dos 9 que tentaram, né, somente 4 conseguiram, né, a sua reeleição na política são gotardense. Então, assim, é um sinal que a população de São Gotardo também, ela espera novas pessoas e novas ideias na política também. Sim, eu vou te passar para o povo a visão que eu tenho sobre isso. Essa renovação, ela é benéfica, e eu acho assim, a gente não pode ser radical e tem que entender o que está acontecendo. Se algo está funcionando bem, mudar para quê? Eu acho que seja o vereador, ou prefeito, ou qualquer outro cargo político, se está exercendo um bom mandato, ele tem o direito legítimo de querer permanecer para continuar o trabalho que está sendo bem desenvolvido. Mas se isso não está acontecendo, o povo também tem o direito legítimo de falar, olha, eu sou o seu patrão, eu te coloquei ali, não está rendendo, eu vou te demitir. É assim que funciona na empresa privada. Com certeza. Então, é dessa forma que funciona também. Porque quem tem o poder, a Constituição fala que poder emana do povo. Então, é isso que quer dizer. Nós temos a cada 4 anos na eleição municipal e a cada 4 anos na eleição estadual e federal, a oportunidade de transformar algo que nós não estamos satisfeitos. Por isso que, sempre que eu vejo o percentual de abstenções, eu fico muito triste. Sim, é sempre alto. Porque esse eleitor que não vai votar, depois como ele vai cobrar alguma coisa? Ele teve a oportunidade de tentar alterar para melhor e não conseguiu. É melhor você votar em alguém e depois se decepcionar do que não votar, porque pelo menos você tentou, você depositou a confiança naquele candidato. Se ele te decepcionar, você pode escolher outro. É assim que funciona. E eu, nas entrevistas, na minha vida, na campanha, eu bati muito em cima, cada um trabalha de um jeito, mas eu tenho um propósito de tentar combater a politicagem. A gente deve fazer política e não politicagem. Vou te explicar o que é isso. É combater o assistencialismo. O que é assistencialismo? Paga uma gasolina, compra um voto ali, paga uma conta disso, pega um veículo e leva fulano para fazer um exame não sei onde. Isso não é política, porque isso não está beneficiando você, eu ou qualquer outro cidadão. Isso é politicagem, porque você está fidelizando um eleitor para ele e a família dele votar em você. O que é política? Quando eu corro atrás de um deputado e consigo trazer uma viatura para cá, consigo
trazer mais policial, né, fazer algum deputado interceder junto ao governo do estado e trazer mais policial para trabalhar em São Gotardo, isso melhora diretamente a segurança de todos. Não é só minha, não é só sua, é de todos. Tudo que visa o bem coletivo, da coletividade, isso é política. Isso é bom para todos. Daí é política, essa é a diferença. Então, eu estou entrando para combater isso, para tentar mudar essa cultura, transformar essa cultura ali dentro. E isso não é um problema de São Gotardo, isso é do Brasil. Sim. E eu não vou mudar o Brasil, mas São Gotardo eu tenho muita esperança e vou trabalhar para mudar sim. Fernando, e saindo um pouquinho do assunto de política, para quem não conhece ainda o Fernando Albuquerque, quem é o Fernando? Como diz, agora a gente vai entrar naquele programa da Rede Globo. Quem é o Fernando? Que come? Da onde vem? Mas brincadeiras à parte, Fernando, a gente sabe que você não é natural de São Gotardo. Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Para quem não sabe, pessoal, tive a oportunidade de conhecer o Fernando há muitos anos atrás, 2012, se eu não me engano. Por aí, né, Fernando? 2010. Por aí. 2011. A gente se conheceu por acaso, a gente morava no mesmo prédio lá na cidade de Patos de Minas, e o Fernando já atuava na época como professor, então ele já ensinava ali as crianças, filosofia, história. Quem que é o Fernando? Fernando, conta um pouquinho para as pessoas que ainda não te conhecem, quem é o Fernando Albuquerque? Bom, eu sou nascido em Jacarezinho, uma cidade no interior do Paraná, menor que São Gotardo, uma cidade muito conservadora, muito tradicional, e fui nascido e criado lá até os 18 anos. Como a família do meu pai é de lá e da minha mãe é de Belo Horizonte, meus pais se casaram, foram para Jacarezinho, aí depois nós tivemos a oportunidade de ir para Belo Horizonte. Nos mudamos para lá, comecei faculdade, depois a história é muito longa, eu vou ter que resumir, a gente não sai daqui hoje. Mas eu fui para Patos de Minas. Aí lá comecei a fazer faculdade de História, foi quando nos conhecemos. Sim. Comecei a lecionar, fiz pós-graduação de Filosofia e gostei muito. Foi um período muito bacana da minha vida. Eu amadureci muito intelectualmente, estudei demais e fui me preparando. Como você disse, eu lecionava, era professor. E depois eu voltei para Belo Horizonte. Voltei, morei em Patos uns 5 anos e meio, mais ou menos, de 2007 até metade de 2011. E depois eu voltei para BH, continuei dando aula em cursinho pré-vestibular preparatório para concurso e estudando para concurso também. Que foi quando eu passei no concurso da Caixa Econômica e da Polícia Civil. Aí, quando eu morava em Patos, eu dava aula lá no Colégio Equipe e aqui também. Hoje é Equipe, mas na época se chamava Gama. Eu já ia te perguntar, como São Gotardo entrou na sua vida? Foi dessa forma. Aí hoje, muitos que foram meus alunos são meus amigos hoje aqui. Tem muitos que na época tinham 17, 18 anos, alguns até mais velhos do que eu acho que na época eu devia ter uns 24. Então, eu fiz essas amizades. Quando eu voltei para Belo Horizonte, depois eu tive a oportunidade, quando a gente passa no concurso da polícia, são várias etapas, e a última delas é um curso de formação. Aí tem uma prova e vai fazendo a classificação. Em Belo Horizonte, eu não consegui. Inicialmente eu queria ter ficado lá, que minha família estava lá, não consegui. Aí tinha uma vaga para São Gotardo. Aí eu pensei, bom, lá eu tenho alguns amigos. É melhor eu ir para lá do que para uma cidade que eu não conheço ninguém. Aí desde 2012 aqui estou. Diz que quem bebe da água de São Gotardo não sai mais daqui. Não. Você nem é a primeira pessoa que fala isso pra mim, não. Entrevistei o mestre Sérgio recentemente, ele falou, não tem como. Coincidentemente, ele também é do Sul, igual você, paranaense também. E o mestre Sérgio falou também, falei, nossa, amo São Gotardo, é uma cidade que dá prazer da gente viver aqui, né, Fernando? E aí, nesse meio termo, você morando aqui, você se tornou policial civil. E quando que você começou a falar, eu preciso de fazer algo mais por São Gotardo? Quando que começou essas causas sociais? A gente sabe que você hoje trabalha em várias iniciativas, mas quando que começou isso para você? Dieguinho, eu tive uma formação, meus pais sempre foram muito corretos, muito honestos, trabalhadores e muito caridosos. Então eu cresci num lar que eu via sempre eles ajudando muita gente. Família eles carregavam nas costas, em todos os sentidos. Então eu sempre vi isso. Então eu fui crescendo com isso. E isso, a gente vai cristalizando, o exemplo, né? Ele não tem nada melhor do que o exemplo para ensinar. Sim. Então eu tive esse exemplo dentro de casa. Então eu também sempre gostei de ajudar. É instintivo. Você vê alguém ali necessitando de algo, independente do que seja, você vai ali para estender a mão. E
Com o tempo passando, eu também fui tendo mais contato com a palavra de Deus. E quando você conhece Jesus Cristo, quando você estuda a palavra mesmo, a Sagrada Escritura, você entende qual que é o sentido da vida. Quando Jesus fala, ame o próximo como a ti mesmo. Então é você ter empatia, você se colocar no lugar do próximo. Se eu vejo alguém sofrendo uma injustiça, se eu vejo alguém passando uma necessidade, eu tenho que pensar, e se eu estivesse ali? Se eu estivesse passando por isso também, eu gostaria que alguém me ajudasse. Então eu vou ajudar. Porque é a lei da semeadura. Você tem que plantar para colher. E você vai colher o que você plantou. Então vamos plantar amor, né? Vamos plantar compaixão, misericórdia, que foi o que Deus fez conosco. Então é isso, né? Hoje é algo automático. Eu fui me envolvendo e pessoal lá na delegacia também, a gente lida com gente muito sofrida, que passa por muitos problemas. Pessoas com todos os tipos de situações, né, Fernando? Sim, e independente, dentro da legalidade, da moralidade, dá pra gente ajudar. Você fazer a diferença na vida daquela pessoa que está sofrendo. Então, e assim foi caminhando, e até que o autismo bateu na minha porta, né? Sim. Que foi há mais ou menos, nós estamos meu filho tem 5 anos, ele tinha 2 anos, teve a suspeita dele de algo, porque ele estava com um atraso na fala e falta de contato visual. São alguns dos sintomas que levam à suspeita do diagnóstico do autismo. Aí foi inclusive a doutora Luana Cacheta, aqui a pediatra, que suspeitou, encaminhou a gente, fomos para a fonoaudióloga encaminhou para a neuro e ela foi investigando tudo, porque o diagnóstico do autismo, ele é multidisciplinar. Não é só chegar no médico e pronto, o laudo está feito. Sim. Foi feita uma investigação. Aí a médica, ela pediu, a neurologista, ela pediu uma avaliação com a fonoaudióloga, outra com a terapeuta ocupacional, outra com a psicóloga, pediu o exame genético, exame de audição. Por quê? Porque às vezes o atraso na fala não é nenhum transtorno do neurodesenvolvimento. Às vezes é um simples problema de audição. Então você tem que investigar e tem que ir eliminando as outras opções até chegar no diagnóstico. Enfim, fomos investigando tudo e hoje já avançou demais. De 3 anos, Paulo tinha 2 anos, hoje ele tem 5. Há 3 anos não tinha o que tem hoje aqui. Então a gente avançou muito, tem muito que avançar, mas já avançamos bastante. E a gente foi correr atrás disso e ficamos desesperados. E a tendência é a gente negar. Não, meu filho não é autista. Eu vou fazer isso daqui só para descartar essa possibilidade e pronto. Mas quando fechou, voltamos com todas as avaliações e exames para a médica, para a neuropediatra, ela falou, Paulo é autista. Aí foi um choque para a gente. Tem os processos que a gente passa. E depois a gente foi aceitando e passando por isso. Aí nós tivemos contato com outras famílias que têm crianças autistas em São Gotardo. E nós unimos essas famílias e criamos a associação, a AMA, que é a Associação Mundo Azul de Apoio e Proteção ao Autista de São Gotardo. E aí eu comecei a estudar, que eu sempre gostei de estudar, de ler. Sim. Eu comecei a ler artigo científico, fazer curso, ler livro, comprar livro para ler sobre o autismo e pesquisando. Até que a minha esposa, Natasha, começou a perceber algumas coisas. Falou, eu tenho certeza que você é autista. De tanto que a gente estava estudando, falou, opa, na infância eu fazia isso, eu tinha isso, na adolescência eu era assim. E eu fui puxando. E eu sou assim hoje, na fase adulta mesmo, tenho certos comportamentos. Aí ela falou, eu tenho certeza que você é autista. Eu falei, mas na altura do campeonato eu vou investigar isso para quê? Né? Já estou com 38 anos, mas o que eu pensei? Eu fazendo isso, se eu de fato for autista, eu vou mostrar para o meu filho o exemplo. Falar, olha, o papai é autista, mas o papai venceu na vida. O papai tem uma família, tem um trabalho e o principal, o papai é feliz. Você também vai ser. Não vai ser um diagnóstico que vai limitar a sua felicidade e a sua independência. Então foi exatamente por isso que eu corri atrás desse diagnóstico. E foi confirmado. Eu busquei uma psicóloga que é autista, especialista em diagnosticar autismo para adulto.
confirmou, me encaminhou, fez uma série de exames, objetivo, subjetivo, entrevista, e depois me encaminhou para uma psiquiatra, especialista também em diagnóstico de autismo para adulto, e fechou o diagnóstico. Então, assim, e eu entendi o que disso, falando da parte social que você falou. Missão de Deus na minha vida, eu sou autista, eu tenho um filho autista, eu preciso brigar por isso, porque eu estou vendo de perto muitas famílias sofrendo com isso, sofrendo preconceito, sofrendo por falta de suporte, em escola, na saúde, no social, em tudo. Então, com certeza, eu já ia candidatar para vereador antes do autismo entrar na minha vida. Sim. Por essa vontade de ajudar o próximo. Mas, a minha principal pauta hoje, igual eu coloquei na minha campanha, no Santinho, tudo, segurança e inclusão. Segurança porque eu sou policial civil, mexo com isso todo dia. E inclusão, que é pessoal, é o autismo na minha vida. Então, a minha grande missão, que eu sinto, eu creio que Deus colocou para mim na política, é abraçar as famílias atípicas, os autistas. Fernando, e você, assim, a gente está falando de política, né? Acaba que o autismo né, assim, como a gente falou, apesar de tudo ser relacionado à política, né? Assim, é um tema muito mais importante do que a política, né? O autismo, ele envolve quem tem o espectro, envolve a família, e eu acho que você, tendo a coragem que você teve, né, de mesmo, como você disse, já tô aqui mais velho, com a minha esposa, com o meu filho, vou deixar isso quieto aqui. Não, você quis investigar para você confirmar e para você ser um grande exemplo dentro da sua casa para o seu filho. Então, eu acho que isso passa da política, isso passa da causa social, né? Uma causa de amor mesmo, né? De pai para filho, de família, vem do alto, vem de Deus, né? Então, assim, muito louvável, né? A coragem que você teve também. E aí vocês montam uma associação, como você disse, em pouco tempo já conquistou, acho que resultados significativos para todas as famílias de autistas, né? A gente recentemente, nesse ano ainda, a gente esteve num evento juntos na PAI, que inclusive a gente foi convidado por você, que lá onde vocês lançaram, né? Vocês conseguiram, junto com a deputada Maria Clara, a construção, né? A adaptação de uma sala para que pudessem receber as crianças, as pessoas com autismo em São Gotardo. Então, assim, cara, parabéns, porque eu acho que é um tema que muitos não teriam coragem, como você teve e está tendo, de levar esse tema, de falar, eu sou autista, meu filho é autista e nós merecemos respeito de todos. Então, assim, acho que parabéns para você, porque eu acho que assim, você não merece, você não teve mais de 1.200 votos à toa. Não foi só pela causa autista, não foi só por você ser um policial, mas acho que as pessoas enxergam em você um exemplo que todos querem seguir. Eu acho que foi muito bem escolhido você ser como diz, o nosso vereador mais bem votado aqui em São Gotardo. Eu te agradeço muito e eu quero frisar que eu reconheço e eu tenho certeza que eu não sou digno dessa honra que eu recebi. Mas Deus mandou essa bênção, então eu não vou discutir com Deus, né? Porque não cai uma folha de uma árvore se não for da permissão dele, o consentimento dele. Então eu pedi, eu corri atrás, eu fiz tudo o que eu podia. Eu costumo falar que Deus faz tudo menos a sua parte. A minha parte eu fiz. Aí depois de eu ter feito minha parte, o que eu fiz? Conversei com Deus, descansei e esperei nele. Falei, Senhor, o que eu podia fazer eu fiz. Agora é contigo. Se for da tua vontade, que assim seja. Se não for, que assim seja também. Então, essa causa do autismo é algo muito importante, porque nós sabemos que na prática é um gasto de tempo e de dinheiro para o poder público. Então, nós precisamos de um representante, uma palavra muito forte, precisamos ter representatividade dessa causa do autismo e, além do autismo, da inclusão. Porque eu quero brigar por síndrome de Down, deficiência física, intelectual, visual, auditiva. Então, não é só o autismo, vai bem além do autismo, né? Mas sendo o carro-chefe. E a gente sabe que essas são áreas que estão... até o nosso atual prefeito, né, o novo prefeito de São Gotardo, perdão, né, o Makoto, que começa a partir do ano que vem, ele também é muito ligado nessas causas sociais, também sempre está ali dentro da PAI, trabalhando assim como você, mas a gente sabe que em épocas passadas, infelizmente, né, as pessoas que tinham alguma deficiência, enfim, essas pessoas já sofreram muito por falta de apoio público e político aqui na nossa cidade, né, Fernando? Dieguinho, isso daí é algo que precisa ser constante.
Não adianta fazer algo hoje e largar E esquecer. Não fazer mais. Porque, ao exemplo do autismo, autismo não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Sim. Se não é uma doença, não tem cura. Não tem que ter cura. Então, não existe ex-autista. Uma vez autista, para sempre autista. Então, igual as terapias, tem que ter. Você vai investir ali na PAI. Você vai fazer algo e depois não vai fazer mais nada? Sim. Então, eu tenho muita esperança, muita fé de que nós vamos conseguir fazer um trabalho excepcional nesses 4 anos da Câmara Municipal com toda essa renovação, essa galera que chegou, tá chegando, né? E eu me incluo nessa galera, com muita energia, muita vontade de fazer acontecer, de transformar, de mudar para melhor, junto com o Makoto e o Lander, todo o secretariado. Eu falei isso e repito, eu quero pacificar o poder público em São Gotardo e promover uma união, uma aliança entre a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, e a Prefeitura Municipal, o Poder Executivo. Então eu falo isso para a população, falo isso para os nossos vereadores, nosso prefeito e vice-prefeito eleitos. Eu estou comprometido a fazer isso, porque nós fomos eleitos para representar o povo. Então vamos representar. Da melhor maneira, né, Fernando? Sim. Fernando, eu queria te agradecer demais por você ter aceitado vir conversar com a gente aqui. A gente não pode estender muito, pessoal, só nós vamos ficar aqui até amanhã. O Fernandinho tem história demais para contar pra gente aqui. Se for contar os casos da Polícia Civil, então aí nós fica 2 semanas aqui no vídeo, né, Fernando, para contar a casa. Mas assim, queria te agradecer mais uma vez por você ter aceitado vir aqui com a gente. Eu acho que é muito importante, porque tem muitas pessoas que vão assistir essa entrevista, que acreditam muito no seu trabalho, assim como eu também acredito. E eu tenho certeza que você vai ser uma das pessoas que não vai decepcionar a gente a partir do ano de 2025. Então, muito obrigado por você ter aceitado, viu, Fernando? Dieguinho, eu que te agradeço a oportunidade. Deus abençoe muito o seu trabalho aqui, que é de extrema importância para São Gotardo. Deus prospere e abençoe a USG agora, o seu ganha-pão, o seu trabalho. Pode contar comigo como policial, como vereador, como ser humano, para continuar contribuindo com São Gotardo, porque aqui eu casei, aqui eu tive filho, aqui eu construí minha casa e aqui eu pretendo morar o resto da minha vida. Então eu gostaria de deixar só uma mensagem final para os nossos amigos, que é quando fala lugar de autista é em todo lugar, é onde ele quiser. Eu quero deixar essa mensagem para todos os autistas, para todos os pais de autista, que pode achar que seu filho não vai desenvolver, não vai ser capaz. Eu quero dar esse exemplo aqui, eu quero dar o meu exemplo. Eu sou autista, fui eleito vereador, mais bem votado de São Gotardo. Isso não é para mim, não. Isso é para honrar e glorificar o nosso Deus, o Senhor Jesus. E para mostrar que lugar de autista é na Câmara Municipal, é na Prefeitura, e com muito orgulho, né, que eu sou o primeiro vereador autista de São Gotardo. Então, você é autista, você pode ser o que você quiser, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus abençoe vocês também e a nossa cidade. Obrigado, meu irmão. É isso aqui, gente. Nosso grande vereador, Fernando Albuquerque, vereador mais bem votado aqui de São Gotardo. Além de tudo, né, como diz, um show de simpatia e de humildade. O Fernando, obrigado. Precisando de alguma coisa, o Portal USG Agora sempre aberto para você também. Portal USG Agora, nas eleições municipais do ano de 2024.